10 dúvidas que os futuros imigrantes têm em relação a Portugal. Meu nome é Claudio Van Júnior e seja bem-vindo ao meu canal. Essas perguntas que eu recebi foram através de comentários no YouTube e também através de perguntas feitas no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no meu Instagram, eu vou deixar ele aqui no vídeo. Todas as pessoas que vão emigrar para qualquer país, elas têm muitas dúvidas em relação àquele país. Leis, documentos, trabalho, saúde e por aí afora. E ela precisa buscar essas respostas para que quando ela chegar aqui, já saiba mais ou menos como é que funcionam as coisas. Então eu selecionei essas 10 perguntas e todas são muito importantes, todas são muito valiosas. Sem mais enrolação, vamos às perguntas e às respostas. Eu vou começar aqui com a pergunta que eu mais recebo no Instagram, no Facebook, na rua, no telefone, no WhatsApp. Essa é a disparada, eu vou começar com a disparada, a maior pergunta, que é sobre: posso exercer a minha profissão em Portugal? E respondendo assim, direto: pode exercer a sua profissão em Portugal. Você pode sim trabalhar na área que você é. Você é contabilista, que aqui chama-se contabilista, é área da contabilidade no Brasil? Pode exercer aqui. Você é advogado? Pode exercer aqui. Você trabalha como qualquer coisa, você pode trabalhar aqui. Porém, algumas profissões aqui, que são relativamente iguais do Brasil, é necessário uma especificação a mais. Você precisa fazer um curso, por exemplo, em enfermagem. Você quer ser enfermeiro no Brasil e você quer trabalhar em Portugal. Você pode, só que chegar aqui você vai ter que fazer um curso. Não é um curso, não é uma faculdade de enfermagem, né? É só um curso que você vai aprender algumas leis daqui e depois desse curso você já pode exercer a profissão. Assim como essa, há muitas outras também que pede alguma coisa, algum curso aqui. A minha profissão mesmo pediu, por exemplo, eu era corretor de seguros no Brasil. E quando eu cheguei em Portugal, eu queria exercer minha profissão. Aqui chama-se mediador de seguros e tem muito. Só que é um pouco diferente o seguro aqui, porque aqui não há tanto roubo, não há tantas coisas. É um pouco diferente. Para eu exercer minha profissão aqui, eu precisava fazer um curso aqui. Mas por acaso eu acabei me encaixando no trabalho e eu deixei pra lá essa profissão. Mas eu poderia exercer aqui, mas eu tinha que fazer um curso. É isso que eu tô dizendo pra você. Outra coisa é que você precisa trazer seus diplomas apostilados. Para você comprovar que você tem realmente um conhecimento, uma formação naquela determinada área e uma experiência, você tem que trazer os diplomas apostilados. Para esse documento valer em Portugal. Então, resumidamente, você pode trabalhar na sua profissão com algumas exigências em determinadas áreas. A segunda pergunta eu não recebi assim tantas vezes, mas eu achei interessante falar sobre ela porque algumas pessoas tocaram no assunto. Qual é a melhor região para morar em Portugal? E aí é o seguinte, quando eu estava no Brasil, eu pesquisei sobre as regiões para morar. O que eu pesquisei foi uma região que tenha muito trabalho e a qualidade de vida não seja tão cara. Então eu escolhi Braga, inicialmente, para onde eu fui, no começo quando eu cheguei, e depois eu vim para Guimarães, que eu achei melhor. Por que Guimarães? Porque é uma região onde tem muitas fábricas, inclusive eu trabalho numa fábrica hoje, tem muito emprego, tem muito turismo, não é tão caro as coisas, não é tão caro as rendas, então eu achei que seria melhor para mim e para minha família se eu morasse nessa região, e realmente deu muito certo. Então qual é a melhor região para morar em Portugal? Mas afinal, qual é a melhor cidade? Qual é a melhor região para morar em Portugal? A melhor região é aquela que oferece para você uma boa qualidade de vida, que você tenha um lazer, que você tenha... que as rendas em Portugal são muito caras, em todo lado, mas tem lugares que são mais baratos que outros. Também a questão de emprego, onde eu moro tem muitas fábricas, então sempre estão precisando de funcionário aqui, sempre, mesmo na pandemia, estavam pedindo funcionários. Você tem uma ideia como é que é aqui. Então eu escolhi essa cidade porque me oferece um custo de vida legal, eu não gasto tanto assim, eu tenho uma qualidade de vida boa, tenho muitas oportunidades de emprego, tem escola, tem muita coisa legal aqui. Por isso que eu escolhi Guimarães para morar e eu adoro morar aqui, é maravilhoso. Se vocês quiserem, um dia eu faço um vídeo e falo somente da cidade de Guimarães para vocês aprenderem todos os detalhes e saber como é que funcionam as coisas por aqui. Então vamos lá, como é que você tem que fazer para achar uma cidade? Você vai procurar primeiro uma cidade que tenha bastante emprego, e aí vai uma dica: Guimarães tem bastante emprego, tem bastante fábricas, eu acho bom morar aqui, pronto. Mas você vai procurar uma cidade que tenha bastante empregos, uma cidade que o custo de vida não seja tão elevado, a não ser que você tenha dinheiro para poder manter isso. Eu estou falando de rendas, tá bem? De aluguel. Uma cidade que te oferece aí uma qualidade de vida em relação a passeios turísticos, a passeio de família, a passeios a escolas, a saúde. Na verdade, Portugal como um todo te oferece isso, mas há regiões específicas que você pode morar e ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Eu pesquisei, procurei e achei um lugar ideal para morar. Eu não pago um aluguel tão caro, não é tão barato, mas não é tão caro para a casa que eu moro numa casa linda, grande. Então, respondendo essa pergunta, você tem que fazer as análises antes de vir para cá, tá bem? Terceira pergunta, essa também é uma pergunta que eu recebo bastante, e você vai no YouTube aí nos outros vídeos, que é uma das perguntas que as pessoas mais fazem: quanto dinheiro eu levo para Portugal? Só que essa pergunta ela é muito relativa, porque depende muito. Por exemplo, eu trouxe, olha quanto eu trouxe para Portugal, eu trouxe 2.400 euros. Só que eu vim eu, minha esposa, a minha filha, que na época tinha um ano e pouco, e a
minha cunhada, que na época tinha 15 anos. 2.400 euros, só que eu não tinha casa, eu não tinha carro, eu não tinha emprego, eu não tinha nada. Então eu gastei um pouco de dinheiro com hotel, eu gastei um pouco de dinheiro... Quando eu aluguei uma casa, eu tive que pagar... Os aluguéis eles pediram 3 aluguéis, então você tem que pagar... No final não sobrou nada, eu tinha que trabalhar correndo, porque eu já tava sem dinheiro. Graças a Deus, Deus abençoou a nossa vida e colocou uma pessoa no nosso caminho, ela me deu um emprego, enfim, as coisas começaram a andar a partir dali. Mas, se eu tivesse demorado um pouco mais para arrumar um trabalho, eu ia entrar numa situação muito complicada aqui. Então varia muito essa questão de quanto trazer, porque você tem que saber, você vai vir com quem? É sozinho? Ou sozinho, então é uma coisa. Sozinho você pode trazer pelo menos aí sozinho, fora as passagens, fora tudo, os 1.500 euros, você fica à vontade aqui para começar a vida. Você vai conseguir um trabalho, você vai morar num quarto, vai alugar um quarto e tal. Os 1.500 euros é até um valor interessantíssimo. Você consegue sim começar a vida sozinho. Agora, se você vem com uma família, só que tem um detalhe antes da casa. Se você conseguir alugar uma casa do Brasil, o que eu fiz, eu consegui fazer isso, só que hoje eu acho quase impossível fazer isso. É bom, mas se você não tiver uma casa, você vai ter que ficar no hotel até achar uma casa. E as casas são muito caras aqui, aluguel. No começo, dependendo da região que você tá. Por isso que eu falei da primeira pergunta, qual cidade melhor? Tem que escolher isso, tem que dar uma olhada nisso aí. Então, eu trouxe 2.400 euros e foi assim, chegou em cima mesmo. O valor foi em cima. Porque eu tinha 4 pessoas, eu precisava de uma casa, eu aluguei a casa, eu passei alguns dias no hotel, porque até achar uma casa, e você tem que comer, e você não tem casa pra fazer comida, você tá no hotel, então você tem que comer fora no restaurante. Você tem que colocar tudo isso na caneta, meu. Tudo no papel, quer dizer, né? Mas enfim, vamos resumir essa parada aqui. Você é solteiro, traz os 1.500 euros, tá legal pra você começar a vida aqui, beleza? Aluga um quarto e pronto, segue sua vida. Você vem com a família, traz um pouco mais. Eu trouxe 2.500. Eu acho que você trazer 2.500, eu acho que é muito em cima, entendeu? Traz um pouquinho mais se você puder. Se você tiver só os 2.500, olha, traga. Mas você tem que correr atrás das coisas aqui, não pode ficar parado. Antes de ir para a quarta pergunta, eu queria falar para você o seguinte. Se eu estiver respondendo alguma coisa aqui, eu estou respondendo conforme eu vou vendo as perguntas. Então você coloca nos comentários, Júnior, eu gostei da resposta que você falou X, só que eu queria mais detalhes. Você pode me ajudar? Posso, meu. Só você colocar no comentário a pergunta que você quer e talvez eu faça até outro vídeo igual a esse, respondendo mais detalhadamente essas perguntas. É só vocês deixarem no comentário aí que eu tô aqui pra ajudar vocês. Eu não tô aqui, tô gravando vídeo pra alguma coisa, né? Não é pra só aparecer no YouTube, é pra vocês. Porque quando eu tava no Brasil eu também via vídeo no YouTube. A quarta pergunta é uma coisa interessante. Na verdade nunca me fizeram essa pergunta. Eu não sei se já ouvi falar em algum lugar, mas eu achei interessante responder isso. Perguntaram o seguinte aqui, ó. Posso abrir CNPJ aí em Portugal? CNPJ aqui chama-se atividade independente. Pode. E duas coisas legais aí nessa pergunta, por isso que eu quis responder ela. Primeiro que você não precisa estar legalizado para abrir uma empresa aqui, para dar... Você não precisa disso. Você vai chegar aqui, tudo que você precisa é o NIF. O NIF é a coisa mais fácil do mundo para você fazer. Mas pronto. Fez o NIF, você pode ir no site das finanças, você vai ter acesso por causa do NIF, e você vai pedir lá a sua abertura de empresa, a sua atividade independente. Então a primeira coisa legal é que você não precisa estar legalizado para abrir isso. E a segunda coisa que é mais legal ainda é que você pode se legalizar através disso. Olha que interessante. São os famosos recibos verdes. Vamos supor que você arrumou um trabalho e a empresa não quer te dar um contrato de trabalho, porque você não tem documento e etc e tal. Então você fala, olha, eu posso emitir recibos verdes? Aí ela fala assim, pode emitir recibos verdes. Então você vai, vamos supor, pegar o salário que você vai receber deles e vai emitir nas finanças, vai colocar lá o que você recebeu, tudo certinho, e vai pronto. Com isso você já consegue fazer sua legalização aqui em Portugal. É que é um assunto um pouco complexo, mas eu posso falar também sobre isso se vocês quiserem. Basta vocês me pedirem. A quinta pergunta é uma pergunta assim, não é uma coisa extraordinária, mas eu quis responder porque me fizeram essa pergunta. Perguntaram se com a autorização de residência eu posso morar aqui definitivamente, não tem prazo, não tem nada, eu posso ficar aqui à vontade. Não, não pode. A autorização de residência, a primeira vez que você consegue ela em Portugal, ela tem uma validade de 2 anos. E ela é renovada se você estiver trabalhando e cumprir todos os requisitos que o CEF exige. Então aí ela não é do tempo que você quiser, não é meu Deus, consegui autorização, posso ficar à vontade. Não, você tem que cumprir alguns requisitos, ela tem validade. E ao fim da validade você tem que estar dentro dos requisitos para que ela seja renovada. Ou seja, trabalhando e fazendo os descontos para segurança social. Ou já vinculando com a pergunta anterior da empresa, se você estiver com atividade independente, com o CNPJ, você tem que estar reemitindo os recibos verdes, emitindo nota fiscal, né? E então, você estando fazendo essas coisas, você consegue a renovação do título de residência, que vai por mais 3 anos. E aí você vai se renovando. Agora, se você um dia quiser pedir a nacionalidade portuguesa, você elimina essa questão de ficar renovando e não serve toda hora. A sexta pergunta também é interessante.
O primeiro contrato de trabalho, ele é difícil de conseguir? Cara, pra mim não foi difícil. Pro meu amigo que mora comigo também não foi difícil. Pro um outro amigo meu que chegou também não foi difícil. Eu acho que tem uma questão de sorte e de procura também. Assim, o meu amigo, ele conseguiu um trabalho numa empresa. Primeiro foi eu consegui um trabalho num restaurante quando eu cheguei em Portugal. Eles não queriam me dar contrato. O que eu fiz? Continuei trabalhando no restaurante, mas eu procurei outro emprego. Achei outro emprego que me ofereceu uma proposta com um contrato de trabalho. Aí eu mudei de emprego. E isso demorou, foi um mês. Em um mês que eu estava em Portugal, já estava com um contrato de trabalho. O meu amigo foi igual e o meu outro amigo também foi igual. Eu acho que assim, talvez você não consiga um contrato de trabalho naquela empresa, mas você não pode se prender a isso. Você tem que continuar buscando alternativas. Então se aquela empresa não quis fazer um contrato com você, você não vai se demitir, porque você precisa trabalhar. Fica lá trabalhando, mas você procura outro emprego que te ofereça essa condição. Porque afinal você precisa disso para se legalizar aqui, senão você vai ficar morando ilegal. Então, é difícil? Eu não acho que é difícil. Eu acho que é aquela questão de você se dedicar. Você pode dar tanto da sorte, chegar lá e conseguir de primeiro o contrato, o que acontece com muitas pessoas, mas às vezes você pode ter que procurar e, enfim, trabalhar um pouco para isso. Sétima pergunta, o ensino em Portugal é bom? É ótimo, é muito bom a qualidade de ensino aqui de Portugal. A minha filha, por exemplo, ela tá no infantário, que é uma creche. A gente vê que ela se desenvolve muito aqui mesmo. As crianças a partir do primeiro ano já começam a aprender algumas coisas em inglês. É muito legal porque os jovens aqui, de 16, 15 anos, a maioria fala inglês. Ou tem uma noção muito boa de inglês. Porque as escolas aqui, elas incentivam, elas ensinam realmente esses idiomas pros alunos. Porque é muito importante, principalmente aqui na Europa, você ter o inglês. Porque num país onde é uma comunidade europeia, os países são muito próximos do outro, cada um fala uma língua diferente, o inglês é a língua mundial, né? E é muito mais fácil você se comunicar. Eu mesmo trabalhei numa bomba de gasolina e na parte do verão, quando vem muitos imigrantes para passear em Portugal, para fazer turismo, eles vêm falando inglês. Então eu tinha que me desenrascar. Eu falo mais ou menos inglês, mas não tem nada a ver. Se vir um inglês meu falar comigo, eu vou me desenrascando com ele, vou falando assim, embaralhado, mas eu consigo me comunicar, entende? Mas a pergunta não é sobre mim, é sobre o ensino. Então a pessoa acaba por aprender sim muitas coisas boas aqui. Apesar que a duração de horas do ensino daqui é maior, a carga horária. Então é como se fosse um trabalho, é das 8 às 6. A criança, a jovem, no caso, vai pra escola, ele passa o dia. Inclusive eu vou deixar aqui no card, vai aparecer aqui o vídeo que eu fiz com a minha cunhada que estuda aqui em Portugal. E a gente falou sobre esse assunto. Vai aparecer no card, se você tiver curiosidade, clica lá depois que assistir esse vídeo, é claro, hein? Preconceito. O preconceito, ele é uma coisa séria. Não é assim, vou dizer assim, tô sendo real com vocês aqui, tá vendo? Existe sim preconceito em Portugal, principalmente com brasileiras, mulheres. Mas não é uma coisa que você vê assim descarada. A maioria dos portugueses são espetaculares, são pessoas boas, pessoas legais, pessoas amáveis, a maioria. Esse negócio que o pessoal fala que português é isso, aquilo, não vai por esse caminho, que os portugueses são pessoas como eu e você, tá bem? Mas é lógico que existem pessoas que têm preconceito com brasileiros. Ontem mesmo, eu tava na igreja e pronto, uma mulher foi super ignorante comigo na rua, porque eu estacionei o carro no lugar errado. Eu tava errado, é verdade, mas a forma como ela falou não era preciso falar, e ela disse no meio do caminho: lá no Brasil não tem estacionamentos? Então você nota que a pessoa não gosta de brasileiros, de determinadas pessoas. Mas isso também tem no Brasil, tá, gente? A gente fala de Portugal, de português, mas no Brasil muito brasileiro é preconceituoso. Eu já vi brasileiro preconceituoso com boliviano, com chinês e por aí vai. Então isso não é do país, é da pessoa. Entenda uma coisa, aqui em Portugal os portugueses são amáveis, maravilhosos, mas tem uns que dá vontade de dar um soco na cara. Consigo juntar dinheiro em Portugal? Cara, aqui não é o país ideal para você juntar dinheiro. Aqui é o país para você ter uma qualidade de vida top. Você viver bem, tranquilo, tem segurança, né? Tem uma qualidade de saúde, você vai ter umas praias, tem os países aqui do lado para você passear. Agora, existem formas sim de você ganhar dinheiro aqui. Por exemplo, eu mês passado ganhei muito dinheiro aqui em Portugal. Só que aqui você pode arrumar um emprego a tempo inteiro e outro part-time, que é meio período, entendeu? Dependendo do emprego que você tiver, se ele te disponibilizar algumas horas durante a noite, ou durante a tarde, ou durante a manhã, você consegue arrumar um part-time em algum café, em algum restaurante, ou o que seja, e ganhar um dinheiro a mais. Isso vai aumentar os seus rendimentos. E para você poder falar, vou conseguir juntar, depende de como você vai vir. Se você for vir com família, fica mais difícil você juntar dinheiro. A não ser que você e sua esposa trabalhem
e tem uma despesa assim um pouco reduzida, talvez consiga juntar alguma coisa. Mas se você vem sozinho, aí sim você consegue juntar dinheiro. Eu conheço muitas pessoas que conseguem juntar dinheiro, não junta muito, como eu falei, não paga muito bem aqui, mas pro real é muita coisa. Se você tem a intenção de voltar pro Brasil, vindo sozinho, você tem um pouco mais de chance de juntar um pouco mais de dinheiro. Por isso que, na minha opinião, se você tem a intenção de juntar dinheiro, Portugal não é o país ideal para você vir. Vai para outro lugar. A última pergunta aqui, eu acho que não vai ser preciso responder não, porque disseram aqui pra mim, quanto dinheiro eu tenho que levar pra Portugal? Eu acabei de responder isso, acho que dentro de uma outra pergunta, né, que falei no meio do vídeo. Eu acho que não vai ser preciso falar dessa aqui não, já fica respondido tudo aí. Mas eu vou deixar aqui aberto pra vocês fazerem novas perguntas. Ou, ô Júnior, olha, bacana, você das perguntas, só que tem uma outra que você não falou, você pode falar dessa pergunta aqui? Posso? Manda pra mim aqui, eu seleciono as 10 primeiras, depois as 10, todo mundo que perguntar vai ter a sua resposta, pelo menos até uns 100 comentários ali, se chegar a isso, pelo menos, eu consigo filtrar ali e pegar as perguntas. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, pra você acompanhar os próximos vídeos, acompanhar o quadro sobre profissões e dar sugestões também pra mim poder gravar vídeos pra vocês. Eu tô fazendo tudo atualizado com as informações de 2021, porque muitos vídeos eu vi no YouTube estão desatualizados já, inclusive os meus. Tá bem, pessoal? Então fica com Deus aí, um abração, dá um like aí no vídeo e ó, até o próximo.